Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês as preposições de movimento. Vai ser uma aula super curtinha, super direta ao ponto e eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa a sua curtida, também se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos aprender as preposições de movimento, que são aquelas preposições que a gente vai utilizar quando a gente estiver falando sobre um movimento em direção a algum lugar. O que acontece? No alemão, assim como no português, a depender do tipo de local para onde nós estamos indo, nós vamos utilizar uma preposição específica. E eu trouxe as principais, se não todas, aqui para vocês. Então vamos para os tipos de preposições. Então olha só, gente, a pergunta aonde, para onde, em alemão é wohin. Então, em resposta à pergunta wohin, a gente vai utilizar sempre essas preposições. Então nós temos aqui a preposição in e nós temos aqui acusativo. Então, sempre que eu for utilizar o in para indicar um movimento em direção a algum lugar, eu vou utilizar o acusativo, tá? Caso você não esteja familiarizado com as declinações do alemão, aqui no canal nós temos um curso de declinações em que eu ensino tudo sobre as declinações, os casos gramaticais, tá certo? Então dá uma olhadinha no canal. Então vamos lá. O in a gente vai utilizar para países com artigo. Como assim, Alex? Pois é, no alemão, alguns países vão ter gênero gramatical. Por exemplo, Schweiz é Suíça, assim como no português é um país de gênero gramatical feminino. A Suíça, die Schweiz. USA, que seria Estados Unidos, é um país que está no plural, então ele tem artigo do plural, que também é o die, tá? Então a gente fala os Estados Unidos, em alemão vai ser die USA. Então, in seria in die Schweiz. Então, a Suíça ou para a Suíça, in die USA, para os Estados Unidos ou aos Estados Unidos, né? Mas a gente fala para, né? Quando a gente vai para um país em português, normalmente. Lugares fechados, por exemplo, in den Supermarkt, ao supermercado, e ins Kino, ao cinema. Vocês vão ver que a maioria dos exemplos que eu der aqui para o in, você também consegue substituir pela preposição zu. Tá? Assim como no português nós conseguimos substituir muitos casos em que nós utilizamos a preposição a pela preposição para. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu vou ao cinema, eu vou para o cinema, seria mais ou menos algo assim, só que no alemão os dois usos estão corretos. Tá? Eu vou dar outros exemplos aqui, isso vai ficar mais claro. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que aqui eu tenho o ins. Então, antes da gente começar, eu já vou lá embaixo na aula e eu vou mostrar para vocês um negócio que se chama contração. Uma contração nada mais é do que a combinação de uma preposição com um artigo. E a gente tem isso no português também. Por exemplo, a preposição em, quando eu misturo, né, com o artigo o, vira no. Em, com a, vira na. Quando eu pego a preposição a com o artigo feminino a, ocorre a crase. Então fica a. O a com o o, né, vira ao. Então isso e isso são contrações. No alemão a gente vai ter a mesma coisa. Então olha só, quando eu misturo o in, preposição, com das, artigo, vira ins. Tá? Por exemplo, ich gehe ins Kino. Eu vou ao cinema. An das, esse an pode ser como se fosse o a do português ou o em também, tá? Vira ans, ich gehe ans Meer, eu vou ao mar, até o mar, tá? Depois eu tenho zu dem, vira zum, ich gehe zum Arzt, eu vou ao médico, tá? Também pode ser para o. E zu der vira zur, ich gehe zur Schule, eu vou à escola. Ou então eu vou ao trabalho, também seria com o zur, ich gehe zur Arbeit. O que acontece? Aqui de vermelhinho é acusativo e aqui de verdinho é dativo. Porque o zu é um tipo de preposição que ela é exclusiva do caso dativo, tá? Então, só para que vocês saibam, nos exemplos, quando houver uma contração,
Depois vocês podem voltar no material e entender. Ins nada mais é do que o in com das, o ans é o an com das, o zum é o zu com dem e o zur é o zu com o der. Alex, eu posso utilizar dessa maneira aqui sem contração? O que acontece? Você não necessariamente deve utilizar assim, não estaria errado. Em alemão é até possível, mas para que vocês tenham uma ideia, isso vai soar como se você falasse assim no português. Estou em o supermercado. Ao invés de falar eu estou no supermercado, tá? Em alemão eles até permitem, os gramáticos permitem que você fale de maneira separada, inclusive para dar ênfase. Então, em situações em que você tem que dar ênfase, por exemplo, eu vou para aquele médico ali. Você tem duas opções de médicos e você vai para uma delas específica. Então, você pode falar a título de ênfase, você pode falar Ich gehe zu dem Arzt. Então, você estaria apontando para o médico para o qual você vai, tá? Agora, se você fala simplesmente que você vai ao médico, você fala zum Arzt. Deu para entender? Então, assim, não é que não pode utilizar separadamente, mas eu encorajo vocês a utilizar fortemente a forma contraída, porque senão soa um pouco assim para o alemão. Eu estou em o supermercado, tá? Então, use as contrações. Vamos voltar lá. Então, a gente estava vendo aqui a preposição in, que significa em, se você for traduzir, ou a depender também vai significar a. Então, lugares fechados, in den Supermarkt, ins Kino, contraído aqui, né? Depois, internet, ins Internet. Eu vou na internet pesquisar alguma coisa, tá? Então, seria isso. Ou eu vou surfar na internet, teria essa utilização, tá? Regiões naturais, in die Berge, nas montanhas, tá? In den Wald, na floresta. Então, eu vou para as montanhas, eu vou para a floresta, ok? Depois nós temos aqui, olha, a preposição nach. Nach nós utilizamos quase sempre com países e cidades. Como eu havia dito para vocês, existem países no alemão que vão ter gênero. Por exemplo, Schweiz é do gênero feminino. Mas a grande maioria dos países não tem artigo, então você não sabe nem o gênero. Por exemplo, Brasil em alemão é Brasilien e não tem gênero, assim como Alemanha, Deutschland, também não tem gênero. Não é a Alemanha e o Brasil, como acontece no português. Simplesmente a gente usa sem artigo. Nestes casos, nós vamos então utilizar a preposição nach. Então, para dizer para a Espanha, eu vou para a Espanha, a gente vai usar nach Spanien. Eu vou para a Itália, nach Italien. E para cidades também, nach Wien, para Viena, nach Berlin, para Berlim. Tá? E tem a expressão fixa também para casa, que é nach Hause. É uma expressão fixa, sempre vai ser assim, nach Hause, tá bom? Nós temos também a preposição an, que seria similar ao nosso a do português, ou então em. E a gente vai utilizar normalmente com superfícies verticais. Então, por exemplo, quando você vai pregar alguma coisa na parede, a parede não é uma superfície vertical, então você fala que você vai pregar o quê? An die Wand, tá? Ou então, por exemplo, você vai colocar um quadro na parede, também vai ser an die Wand, porque tem esse movimento indo para uma superfície vertical. Locais com contato com água, normalmente mar, ou então a própria praia, né? Por exemplo, an den Strand. Eu vou para a praia, ich gehe an den Strand. Eu poderia falar também, ich gehe zum Strand. Como eu disse para vocês, não é que você sempre vai ter que utilizar uma ou outra preposição. Muitas vezes, grande parte dessas preposições você pode trocar pelo zu, tá? Então aqui, além de an den Strand, você também poderia falar zum Strand. Ans Meer seria em direção ao mar, você está indo ali para o mar mesmo, tá? E pontos de transporte, por exemplo, an die Haltestelle, tá? Então você está indo para o ponto de ônibus. Haltestelle, ponto de ônibus. An die Haltestelle. Nós temos também aqui a preposição auf, que a gente também vai utilizar com o acusativo. E normalmente o auf a gente traduz como por cima de ou sobre. Então tem muito a ver com superfícies horizontais. Quando você coloca algo sobre a mesa, né, você vai utilizar esse auf. Então, auf den Tisch. Então, por exemplo,
Eu coloco os meus óculos sobre a mesa. Ich stelle meine Brille auf den Tisch. Tá? Então, esse auf den quer dizer por sobre, ou em cima de. E auf das Sofa. Então, em alemão, quando você fala que você vai sentar, tá? Ou então você vai se assentar, você se assenta sobre o sofá e não no sofá. Quando você fala em alemão que você assenta no sofá, dá a ideia de que é dentro do sofá, entendeu? Então, a gente precisa ter essa diferenciação. Outra coisa, lugares abertos. Quando você vai, por exemplo, para um mercado, então você fala auf den Markt, tá? Para um mercado. Auf den Platz, para uma praça. Então, eu vou para a praça, ich gehe auf den Platz, tá? Ah, e se eu quisesse falar assim, zum Markt ou zum Platz, não tem problema também, tá? É só para vocês saberem que existem essas possibilidades. Agora, uma que eu acho interessante é ilha. Ilha a gente quase sempre utiliza o auf também. Não sei porquê, também nunca entendi, simplesmente aceito. Desde que eu era pequeno eu lembro das pessoas falando dessa maneira. Então, quando você vai para uma ilha, você fala que você vai auf eine Insel ou para a ilha auf die Insel. E eu morava inclusive de frente para uma ilha, né? Então a gente usava muito isso e isso ficou muito na minha cabeça. Vamos lá. Depois nós temos o zu. Eu acho que o zu seria assim o mais abrangente, porque ele talvez seja o mais usado assim nesse sentido de preposição para movimento, tá? Então, quando você vai na casa de uma pessoa ou no lugar onde uma pessoa se encontra, a gente vai sempre usar o zu com o nome da pessoa. Quando você fala assim, ich gehe zu Thomas, quer dizer que você está indo lá para a casa do Thomas. Ou então, quando já é sabido o local onde ele está. Vamos supor que esse Thomas, ele trabalha na cidade, ele tem um escritório. Aí você vira para alguém na sua casa e fala assim, ich gehe zu Thomas. Para a pessoa já fica subentendido que você vai ao local onde Thomas está. Se você não informa o local, ou caso esse local não seja entendido pelo contexto, então você está falando que você está indo para a casa do Thomas. Então, quando você fala, por exemplo, zu meiner Schwester, você está falando que você está indo para a sua irmã. Normalmente vai ser para a casa dela, ou então para o local onde ela está. Então, sempre o zu, quando a gente vai encontrar com uma pessoa, falar que a gente vai até o local onde essa pessoa se encontra, a gente usa o zu, tá? Utilizar com dativo. Profissões, por exemplo, eu vou lá na professora, tá? Ich gehe zur Lehrerin. Eu vou ao médico. Ich gehe zum Arzt. Lembrando que aqui está contraído, né? Como eu ensinei para vocês. Estabelecimentos, lojas, então zu IKEA, que é aquela loja de móveis, né? Aqui eu coloquei zum Supermarkt, mas como eu disse para vocês anteriormente, vocês também poderiam dizer in den Supermarkt. Uma das coisas que eu percebo é o seguinte, quando você usa o zum, por exemplo, zum Supermarkt, é uma forma neutra de dizer que você está indo ao supermercado. Quando você fala in den Supermarkt, você dá um pouco da ideia de que você está entrando no supermercado, tá? Então, o zum fica neutro e o in den dá a ideia de que você vai estar lá dentro, tá? Então, quando você fala assim, ich gehe in den Supermarkt, quer dizer que você está entrando mesmo no supermercado. E o zum é simplesmente que você está indo, ok? Outra coisa, eventos e atividades. Por exemplo, zum Essen, tá? Que seria quando você fala assim, eu vou para o jantar, tá? Você fala, ich gehe zum Essen ou zum Abendessen, tá? Zum Fußballspiel, para o jogo de futebol, que seria uma atividade ou um evento. Também a gente utiliza o zu, tudo bem? E as contrações a gente já aprendeu. Então essa aula foi super curtinha, foi um super resumo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo para eu saber. E a gente se vê em breve numa próxima aula. Até lá! Tschüss!